Pega o seu cafezinho que hoje o nosso papo é sobre um assunto que quanto mais eu penso, mais estranho me parece. Já parou pra perceber que tem gente que passa a vida inteira tentando ser uma pessoa e no processo acaba esquecendo totalmente de descobrir quem realmente é? Bom, essa é a nossa social. Deixa eu te falar que talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa. Calma, que não precisa concordar comigo agora. Deixa eu te falar. Me responde aí uma coisa. Se amanhã tirarem tudo de você, tirarem seu cargo, seu dinheiro, seu sobrenome, seus contatos e tudo aquilo que hoje te dá algum status, o que sobraria de você? Mas pensa aí, pensa com calma. Aproveita e já deixa um like aí para o YouTube entender que a nossa conversa é interessante, que é relevante. E aí acaba trazendo mais gente para a conversa. Mas então, vamos lá. Eu sei que essa pergunta parece um pouco cruel, porque a gente gosta de acreditar que sabe quem é. Até começarem a tirar as coisas da gente. Por exemplo, eu sou um empresário. Tá, mas e se tirarem a empresa de você? Eu sou médico. Tá bom, mas e se tirarem o consultório de você? Eu sou uma celebridade, eu sou famoso. Ok, mas e se as pessoas pararem de te reconhecer nas ruas? Eu sou rico, milionário. Tá, mas e se amanhã você não tiver mais nenhum centavo na conta? Talvez a gente tenha se confundido durante muito tempo de que a gente é aquilo que a gente conseguiu acumular. E eu acho que existe uma coisa que separa muito as pessoas. E é exatamente aí. Algumas pessoas passam a vida tentando provar que tem valor. E outras descobrem alguma coisa que fazem tão bem. E aí param de precisar ter que provar. Consegue entender? E não, eu não tô falando necessariamente de talento artístico, por exemplo. Você não precisa ser um cantor, você não precisa ser um poeta, você não precisa ser um pintor, você não precisa ser um gênio. Às vezes o seu superpoder é simplesmente uma coisa banal. Por exemplo, você entrar numa reunião e conseguir resolver uma situação que ninguém estava conseguindo, de tão caótico. Você, por exemplo, conversar com uma pessoa 5 minutos e ela já te confiar a vida dela inteira. Você olha, por exemplo, uma coisa que todo mundo acha super complicada e você olha e diz, gente, mas isso aqui é só isso aqui. Tem gente que nasceu para vender, por exemplo. Outros nasceram para ensinar. Tem gente que é boa em resolver problemas simplesmente. Tem gente que consegue ver oportunidade onde todo mundo enxerga a dificuldade. E tem uma coisa curiosa nisso tudo. Geralmente, quem é muito bom em alguma coisa acha que aquilo ali é super normal, porque pra você é fácil. E justamente por ser fácil, às vezes a gente não dá valor. Bora voltar um pouco no tempo da escola. Desde pequeno alguém começa sempre a te falar que você precisa ser bom em algo. Você precisa tirar nota boa nisso. Você precisa aprender aquilo. Você precisa ir pra faculdade. Você precisa ter um bom emprego. Você precisa ter estabilidade. Tá, mas até aí beleza. Grande parte disso faz sentido. O problema é quando você passa dos 20, dos 30, 40 anos, continua vivendo como se estivesse esperando a autorização de alguém. Agora sim você pode fazer o que gosta. Agora sim você pode mudar. Agora você pode dizer não. Agora você pode ser diferente. Só que, meus amigos, ninguém vai te entregar essa autorização. Talvez essa seja uma das coisas mais tristes da vida adulta. Você pode passar anos da sua vida aí seguindo algumas regras que não existe ninguém te obrigando a fazer. Aquele chefe que você não gostava nem tá mais naquela empresa. Seus pais, eles não decidem mais sua rotina. Aquela pessoa que te criticava lá atrás, ela nem acompanha mais a sua vida. Mas você continua vivendo como se ela estivesse sentada no seu ombro. E eu acho que é aí que começa uma mudança importante. Porque descobrir aquilo que você realmente é bom tem um preço. Você simplesmente começa a decepcionar pessoas. E isso é muito mais difícil do que parece, pode acreditar. Porque enquanto você tá tentando agradar todo mundo fica confortável. O problema é quando você começa a mudar. Você fala, eu não quero mais isso, não me identifico mais com isso não faz mais sentido pra mim, não vou fazer desse jeito. E de repente as pessoas começam a dizer que, mas o que houve? Você sempre foi assim. Nossa, você mudou, hein? Tá diferente. Você tá se achando, né? Tá inventando moda. É que talvez durante muito tempo você tenha confundido ser uma pessoa boa com ser uma pessoa fácil de controlar. Isso aqui é meio indigesto, eu sei. Mas pensa, tem gente que não sente falta de você. Sente falta da versão que dizia assim pra tu. E talvez seja por isso que encontrar aquilo que você faz tão bem seja tão poderoso. Porque quando você realmente encontra algo que importa pra você, você começa a negociar menos com a opinião dos outros. Não porque você virou arrogante, mas porque você ficou ocupado construindo algo. Falando nisso, e quando você está construindo algo que acredita, fica muito mais difícil gastar energia explicando para quem está de fora desse processo. É exatamente igual quando você está reformando uma casa, construindo uma casa, por exemplo. Você sabe que vai fazer sujeira, você sabe que vai fazer barulho, você sabe que vai ter gente reclamando, vai parecer pior antes para poder ficar melhor. Mas você sabe exatamente onde vai chegar. Agora, se você não sabe o que você está construindo, qualquer pessoa vai te convencer a parar com aquilo. É por isso que tanta gente vive cansada, já percebeu? Não é porque a pessoa trabalha demais. Ela trabalha em coisas que não fazem sentido.
É como você correr na esteira. Você sua, se esforça, você cansa, mas quando você presta atenção e olha pra frente, você percebe exatamente que está no mesmo lugar. E aí, por exemplo, chega domingo à noite, aquela sensação estranha de, nossa, amanhã é segunda-feira de novo. E aí você começa a contagem regressiva pra sexta-feira. E quando ela chega, você pensa, poxa, finalmente. Tem 2 dias aí pra me esquecer de tudo que eu vivi durante a semana. E se você olhar pra isso friamente, vai perceber que é uma vida vivida em parcelas. Olha que contraste, eu acabei de lembrar da história do Ayrton Senna, por exemplo. O Ayrton, piloto. Todo mundo olha pro Senna e vê os resultados dele, né? As vitórias, os títulos, os capacetes, aquela imagem gigantesca que ficou dele. Mas existe uma parte muito interessante na história dele que eu sempre gosto de citar. A chuva. Quando chovia, todos os pilotos corriam para fora da pista. O Senna, por sua vez, queria entrar. Ele viu uma oportunidade justamente de treinar tudo aquilo que as pessoas evitavam. E isso é muito forte, porque não foi a chuva que criou o talento dele. A chuva apenas revelou. E talvez isso também aconteça nas nossas vidas. Às vezes a coisa que você acha que é o seu problema é exatamente o lugar onde está escondida a sua vantagem. Você é ruim de lidar com pessoas? Talvez você precise aprender. Você é bom em questionar? Dependendo do lugar, isso pode ser o seu pior defeito. Mas em outros, é exatamente o que te diferencia. Você é curioso? Bom, talvez aí esteja a sua força. Vou dar outro exemplo. Vou te dar uma pista, na verdade. Pensa numa situação bem específica da sua vida. Uma qualquer. Onde algo te tome tempo e você passe aí algumas horas fazendo isso. Passa 1 hora, passam 2 horas, nada te abala, nada te tira daquele lugar. Pensa naquela coisa que ninguém te mandou fazer. E melhor, ninguém está te pagando por aquele momento. Ou melhor ainda, ninguém está te aplaudindo ou elogiando por aquilo. Agora me diz, o que é que você estava pensando? O que é que você estava fazendo nesses momentos? Porque talvez a gente procure o nosso talento, o nosso superpoder em tudo aquilo que nos gera dinheiro, quando deveria começar a olhar para aquilo que nos dá energia. E eu não estou dizendo que tudo que você ama vai virar uma profissão, nem que basta descobrir uma paixão e pronto, tá tudo resolvido. Até porque a gente sabe que a vida não funciona assim. Mas existe uma pista aí. O Senna não ficou bom porque treinava só quando estava tudo perfeito. Ele construiu vantagem justamente quando as condições estavam ruins. E talvez o seu superpoder também esteja aí nesses locais onde você está ignorando, naquilo que você faz e acha fácil, naquilo que ninguém te ensinou direito como fazer, mas você aprendeu e entendeu como faz, naquilo que você consegue fazer por horas, sem sentir que está carregando, por exemplo, um piano nas costas. Só que tem outra coisa aí. Depois que você descobre, você precisa ter coragem de apostar nisso, porque descobrir quem você é, o que você gosta e continuar vivendo como antes, é só uma forma mais sofisticada de você continuar obedecendo. Então talvez a pergunta não seja qual é o meu propósito. Eu acho isso uma questão grande demais. Vamos começar menor. O que é que eu faço melhor do que eu imagino? O que é que as pessoas vivem pedindo pra mim? Qual problema eu resolvo quase no automático? Sobre qual assunto você consegue conversar por horas? Qual o tipo de coisa que você faz com tanta facilidade e as pessoas têm um certo problema? E principalmente o que você faria quando ninguém estivesse olhando, te aplaudindo ou elogiando? Porque esse último é complicado. Se ninguém curtisse, se ninguém comentasse, se não engajasse, se ninguém soubesse, você ainda faria? Porque existe uma diferença enorme em construir uma vida para ser admirada e construir uma vida que você realmente respeita. A primeira depende dos outros e a segunda depende só de você. E talvez liberdade seja isso, não é ninguém não mandar em você. É você saber tão bem para onde está indo que a opinião de quem não tem nada a ver com isso começa a fazer menos barulho. Não significa que você não vai escutar ninguém. Significa que você finalmente escolheu quem merece ser ouvido. E isso muda todo o resultado. Então eu vou voltar para aquela conversa do começo. Se amanhã tirassem seu cargo, seu dinheiro, seus contatos, seus status, o que sobraria em você que ninguém conseguiria tirar? Porque talvez essa resposta seja o começo do seu superpoder. E eu quero saber uma coisa. Quero uma resposta que você daria sentado numa mesa de bar, de frente para mim. O que você faz muito bem e sempre achou que era normal? Faz melhor? Escreve aqui nos comentários. Quero ver se aquilo que você considera normal também aparece na resposta de outras pessoas. Caso queira voltar na próxima semana, saiba que essa cadeira continua sendo sua. Então aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhuma social. Abraço e até lá!